O terceiro capítulo trata-se de Cristo e o pacto da graça do seu Catecismo de Doutrina Cristã. Pergunta 44. Com quem Deus fez o pacto da graça? Deus fez o pacto da graça com Cristo, seu próprio Filho eterno. Pergunta 45. Cristo é representante de quem no pacto da graça? Ele é representante do seu povo eleito. Pergunta 46. O que Cristo realizou no pacto da graça? Ele guardou toda a lei em lugar do seu povo e sofreu o castigo divino que os seus pecados mereciam. Pergunta 47. Nosso Senhor Jesus Cristo era pecador como nós? Não. Ele era perfeito e jamais cometeu qualquer pecado. 48ª pergunta. Então, como era possível que o Filho de Deus sofresse por nós? Cristo, Filho de Deus, fez-se homem para que pudesse sofrer toda a consequência de nossa natureza pecaminosa. Pergunta 49. O que significa a frase expiação de pecado? Ao morrer, Cristo satisfez a justiça divina em lugar dos pecadores. Pergunta 50. O que Deus Pai realiza no pacto da graça? Ele justifica e santifica aqueles por quem Cristo morreu. Pergunta 51. O que é a justificação? Justificação é o ato de Deus perdoar os pecadores e de considerá-los perfeitos, como se nunca tivessem pecado. Pergunta 52. O que é santificação? Santificação é o processo que Deus usa para, através de seu Espírito Santo, tornar os crentes santos em sua vida terrena. Pergunta 53. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todo aquele que o Pai lhe deu para ser salvo pela graça divina através da fé. Pergunta 54. Que espécie de vida Cristo viveu na terra? Cristo viveu uma vida de humilhação e sofrimento. Pergunta 55. Que tipo de morte Cristo sofreu? Cristo sofreu a morte humilhante de crucificação. Pergunta 56. Quem é salvo? Salvo é somente aquele que se arrepende de seus pecados, crê em Cristo como seu único Redentor e passa a viver em santidade e amor. Pergunta 57. O que é arrependimento? Arrependimento é a tristeza que alguém sente por causa do pecado e a disposição em abandoná-lo para o agrado de Deus. 58ª pergunta. O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é a confiança que alguém deposita nele para ser salvo. 59ª pergunta. Você pode arrepender-se e crer em Cristo movido por sua própria vontade e disposição? Não. Eu não posso fazer nada de bom sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Pergunta 60. Como você pode alcançar o auxílio do Espírito Santo? Deus concede graciosamente o seu Espírito a todo pecador que se torna um crente verdadeiro. Pergunta 61. Quando foi que Cristo morreu? Ele morreu há centenas de anos atrás. 62ª pergunta. Como foram salvos os crentes antes de Cristo vir? Eles creram na promessa de Deus de que um dia o Salvador viria. Pergunta 63. Como os crentes antes de Cristo demonstraram sua fé? Eles ofereciam sacrifícios de animais no altar de Deus. 64ª pergunta. Esses sacrifícios apontavam para quem? Esses sacrifícios apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer pelos pecadores. Pergunta 65. Quantos ofícios Cristo exerceu em sua vida terrena? Cristo exerceu 3 ofícios em sua vida terrena. Pergunta 66. Quais são esses ofícios? São o de profeta, sacerdote e rei.
67ª pergunta. Por que Cristo é chamado profeta? Porque ele nos revela e ensina a vontade de Deus. Pergunta 68. Por que Cristo é chamado sacerdote? Porque ele morreu e agora intercede por nós junto ao Pai. Pergunta 69. Por que Cristo é chamado rei? Porque ele nos governa e nos defende. 70ª pergunta. Por que você precisa de Cristo como profeta? Porque necessito de seu ensinamento e exemplo. 71ª pergunta. Por que você precisa de Cristo como sacerdote? Porque necessito de sua salvação e de sua intercessão. E a última pergunta do capítulo 4 do seu Catecismo de Doutrina Cristã é a pergunta 72. Por que você precisa de Cristo como Rei? Porque necessito de sua direção e amparo. Capítulo 4. Os 10 Mandamentos. Pergunta 73. Quantos mandamentos Deus entregou a Moisés no Monte Sinai? Deus entregou a Moisés no Monte Sinai os 10 mandamentos. Pergunta 74. Que outro nome é dado aos 10 mandamentos? Eles são chamados também de o Decálogo. Pergunta 75. O que ensinam os 4 primeiros mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus. 76ª pergunta. O que ensinam os 6 últimos mandamentos? Ensinam os nossos deveres com o próximo. Pergunta 77. Em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Pergunta 78. Quem é o seu próximo? São todas as pessoas que se relacionam comigo. 79ª pergunta. Deus ama aos que amam a Ele e lhe obedecem? Sim, Ele mesmo diz, eu amo aos que me amam. Pergunta 80. Deus se ira contra os que não amam a Ele nem lhe obedecem? Sim, Deus se mantém irado contra os maus. 81ª pergunta. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Pergunta 82. O que nos ensina o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos ensina a conhecer e a servir somente ao Deus único. Pergunta 83. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta 84. O que nos ensina o segundo mandamento? Nos ensina a adorar a Deus em espírito e em verdade, e a fugir de toda idolatria. Pergunta 85. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pergunta 86. O que nos ensina o terceiro mandamento? A cultivar um profundo respeito pelo nome de Deus. Pergunta 87. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 88ª pergunta.
O que nos ensina o quarto mandamento? O quarto mandamento nos ensina a santificar e observar o dia de descanso. 89ª pergunta: que dia da semana é o dia do descanso cristão? Depois de Cristo, tornou-se o primeiro dia da semana, chamado domingo. Pergunta 90. Por que esse dia é chamado domingo? Porque a palavra domingo significa dia do Senhor. E nesse dia Jesus ressuscitou dos mortos. Pergunta 91. Como se deve observar o domingo? Deve-se observá-lo indo ao templo para a adoração, descansando e fazendo bem ao próximo. Pergunta 92. Qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 93ª pergunta. O que nos ensina o quinto mandamento? O quinto mandamento nos ensina a amar e a obedecer a nossos pais. 94ª pergunta. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Pergunta 95. O que nos ensina o sexto mandamento? O sexto mandamento nos ensina a respeitar a vida de nosso próximo. Pergunta 96. Qual é o sétimo mandamento? O sétimo mandamento é: não adulterarás. Pergunta 97. O que nos ensina o sétimo mandamento? Cultivar a pureza moral e o respeito pelo sexo oposto. 98ª pergunta. Qual é o oitavo mandamento? O oitavo mandamento é: não furtará. Pergunta 99. O que nos ensina o oitavo mandamento? O respeito pela propriedade alheia e o trabalho honesto. 100ª pergunta. Qual é o nono mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pergunta 101. O que nos ensina o nono mandamento? Cultivar o amor pela verdade. 102ª pergunta. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pergunta 103. O que nos ensina o 10º mandamento? O contentamento pelo que possuímos. 104ª pergunta. É possível a alguém guardar com perfeição esses 10 mandamentos? Nenhum homem, desde a queda de Adão, guardou, guarda ou guardará com perfeição os 10 mandamentos. A 105ª pergunta é a última do 4º capítulo do seu Catecismo de Doutrina Cristã. Pergunta: para que então nos servem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos nos servem para nos conscientizar de que somos pecadores, de que temos deveres para com o Criador e os homens, e de que necessitamos de um Salvador.